Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Professor Rafa. Hoje a gente vai conversar sobre talvez um dos temas mais marcantes da biologia celular, que é o ciclo celular. Nós vamos conversar, moçada, sobre a intérfase e sobre a divisão celular, mais especificamente sobre as etapas da mitose. Beleza, moçada? Quer saber um pouco mais sobre isso? Chega mais depois da vinheta. Beleza, moçada. Em relação ao nosso ciclo celular, a gente vai comentar que ele vai ser dividido em intérfase e divisão celular. São dois estágios bem diferentes, onde o núcleo se organiza de maneira bem específica para cada um desses momentos, e a gente está aqui para conversar um pouco mais sobre isso, tá? Primeiramente, a gente menciona, moçada, que existe uma habilidade replicativa das células, né? As células conseguem lá, uma moçada, a partir de um ancestral, formar dois inteiramente novos por meio da divisão celular, como a gente consegue ver nessa imagem. Olha que legal, isso aqui é o zigoto, acabou de ser fecundado e ele vai entrar em divisão celular. Então, a gente vai conseguir entender um pouco mais sobre como esse processo de divisão acontece depois que a gente chegar ao final dessa nossa aula, tá? Então, um dos primeiros pesquisadores a se interessarem pela divisão celular foi o Rudolf Virchow, que é um médico alemão, e lá por volta de 1850 e alguma coisa, ele propôs o termo hominis, célula e célula. E o que isso significa, Rafa? Ou seja, cada célula a partir de uma célula pré-existente. Isso entra muito na discussão da tal da biogênese e da abiogênese, né? A galera acreditava na abiogênese, que organismos tão simples, né, como as células não seriam capazes de se reproduzirem. E aí a gente tem o Virchow como um defensor da biogênese, que diz que até os organismos mais simples, como as células, são capazes de se reproduzir e deixar descendentes. Portanto, cada célula que existe hoje foi originada a partir de uma célula pré-existente, tá? Então a gente menciona que muito provavelmente que a origem da divisão celular está muito relacionada com a manutenção do volume celular constante. A gente imagina, moçada, que a primeira célula a existir na Terra, talvez ela tenha sofrido um processo de divisão, e essa divisão resultou na redução do volume dessa célula. Eu não sei se você consegue observar nessa imagem aqui, você tem uma célula super volumosa, quando ela se divide, forma duas células menores. E isso é legal, moçada, porque células grandes demais, segundo as leis de Spencer, que a gente estudou no início da nossa saga aqui ao longo da biologia celular, diz que células volumosas demais tendem a ser muito instáveis por causa do tamanho do citoplasma desproporcional ao tamanho da membrana plasmática. Então a divisão celular, muito provavelmente, ela foi favorecida durante a história evolutiva por reduzir o volume das células filhas e trazer maior estabilidade. É aí que surge, moçada, o conceito de reprodução e o surgimento de descendentes a partir de uma célula ancestral. Maravilha? Bom, então quando a gente menciona sobre a divisão celular, a gente comenta que ela resulta em células filhas geneticamente iguais. Isso se a gente estiver falando em mitose, né? Na mitose eu tenho justamente essa discussão que está sendo feita aí no título desse slide, né? Então a célula em divisão, ela sofre algumas transformações, né? Uma dessas transformações é a duplicação do DNA. Na verdade, a gente vai perceber, moçada, que essa duplicação precede a etapa de divisão especificamente, porém faz parte do ciclo de vida de uma célula que pretende entrar em divisão celular, né? Perceba que a cópia de DNA ela é importante para que cada uma das células filhas receba material genético e funcione de maneira semelhante ao seu ancestral. Além disso, você tem a distribuição das cópias para as extremidades opostas, é justamente isso que a gente está observando aqui, e só então é que ela vai se separar em células filhas, né? Só após duplicar o DNA, transferir cada cópia para uma periferia da célula, somente após esse processo que a célula vai de fato entrar em divisão celular.
tá? Outra coisa legal que a gente comenta aqui é sobre a organização celular do material genético durante a divisão e até mesmo antes da divisão celular. A gente dá uma retomada aqui na aula de núcleo, porque vai ser um assunto muito importante para essa nossa aula de divisão, tá? A gente menciona algo que já havia comentado antes, o conceito de genoma. O conceito de genoma, moçada, é um conjunto de genes distribuídos em cromossomos que são responsáveis pela determinação do funcionamento das células de uma determinada espécie. Então, o genoma é um conjunto de genes distribuído em um conjunto de cromossomos, né? Aqui a gente consegue ver a molécula de DNA, que é a molécula que armazena essas informações genéticas, tá? Nos procariotos, moçada, os genes eles estão distribuídos em apenas um cromossomo. Quando a célula apresenta um cromossomo apenas, um cromossomo de cada tipo, a gente vai acabar mencionando que essa célula é uma célula haploide. Como os procariotos só tem um cromossomo, então a gente menciona que as bactérias são haploides. Tá? Agora, nos eucariotos, os genes estão distribuídos em vários cromossomos, podendo apresentar duplas de cada um desses cromossomos, sendo, portanto, considerado uma célula diploide. Esse é um conceito muito importante para a gente, moçada. Além disso, ainda falando sobre a organização do material genético, a gente relembra o que é um cromossomo. O cromossomo é uma molécula de DNA bastante longa, linear, no caso dos eucariotos, que vai estar associado a um grupo de proteínas chamadas de histonas. As histonas são proteínas que enroscam o DNA nele mesmo e promove uma tal de uma compactação. A condensação é a compactação máxima desse cromossomo, é a compactação máxima dessa molécula de DNA, como a gente observa nos cromossomos, tá? Então aqui relembrando a dupla hélice, as histonas realizando a compactação, e aqui eu tenho uma molécula de DNA em seu grau de compactação intermediária. Quando a gente, moçada, compacta essa molécula a um nível máximo, a gente chega ao nível de compactação do cromossomo. Então, cromatina, ela é compactada, mas o cromossomo é compactado, esse é o nível máximo. Gente, a gente tem uma aula inteira sobre isso, que é a nossa aula de núcleo interfásico. Eu vou colocar um cardzinho aqui em cima para você conseguir ter acesso a essas informações. Valeu, moçada? Então chega junto aqui para a gente continuar. Cada cromossomo, portanto, contém centenas de unidades conhecidas como genes. Isso já está mais do que discutido aqui nessas nossas aulas, tanto de biologia celular quanto na parte de genética molecular, que a gente conversou muito sobre essa organização de genes. Quando a gente fala sobre o genoma humano, a gente menciona que o nosso genoma é composto por 23 cromossomos. Aí o que acontece? Nas células haploides, eu só vou apresentar um cromossomo de cada tipo, portanto, eu só vou apresentar um de cada dos 23 cromossomos. Agora, nas células diploides, eu vou conter 2 genomas. Então, eu tenho 2 cromossomos de cada um dos 23. Essa imagem, ela mostra um pouco melhor como essas células se organizam. Uma célula diploide, moçada, vai apresentar um cromossomo de cada tipo, um cromossomo vermelho, um cromossomo roxo, um cromossomo amarelo. Numa célula diploide, eu tenho 2 cromossomos de cada tipo, 2 vermelho, 2 roxo, 2 amarelo. Na maioria das vezes, as células humanas se organizam desse jeito, tá? Mais uma vez, moçada, essa é uma aula que entra muito naquela aula de núcleo interfásico. Então é muito importante que você dê uma olhada na aula que fala sobre cariótipo humano. Lá a gente descreve a organização cromossômica humana nos mínimos detalhes. Tá? Então aqui eu tenho uma célula triploide que tem 3 cromossomos de cada tipo, uma célula tetraploide que vai ter 4 cromossomos de cada tipo. Volto a repetir, as células humanas basicamente são células diploides, podendo haver gametas haploides, mas todas as outras diploides na brincadeira, tá? Então essa é uma aula bastante introdutória para que eu tenha certeza que você tem esses conceitos fundamentais para que a gente possa de fato entrar na aula de divisão celular, tá? Esse é um assunto extremamente importante não só para o assunto de divisão, mas como para vários outros conceitos na biologia. Então recomendo que você dê uma reforçada nas informações que a gente trouxe nessa nossa aula. Valeu, moçada? Então vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.